Olá, galera! Tudo bem com vocês? Já nos conhecemos, acho, né? Muito bem. Sou o professor Manu Rock L. Pode me chamar apenas de Manuel. Muito bem. Hoje, então, vou conversar com vocês sobre um período da filosofia muito interessante, né? Que é um período que vai fazer sequência ao período que vocês acabaram de estudar, que é o período patrística, né? Da patrística. Eu vou conversar com vocês hoje, brevemente, vou apresentar de maneira bem breve, um pouco sobre a escolástica, ok? Então, pessoal, o que foi a escolástica? Então, a escolástica foi um período, né, que veio após a patrística, né, veio após a patrística, e o que se buscava no período escolástico era introduzir o que nós conhecemos por escola hoje, sistemas de educação. Ok? Aí vocês estão vindo, mas por que o Manu ele tem esse mapa ali atrás dele, né? Essa imagem tão bela do mapa, né? Aqui vocês podem ver a minha linda Portugal, né? Coimbra, Lisboa, minha Portugal linda. Muito bem. Porque vocês já vão entender por que tem este mapa aqui atrás, por que tem este mapa, por que está aparecendo, né? Tantas cidadezinhas, inclusive minha Lisboa. Muito bem. Então vejam só. Então, nesse período, então, pós-patrística, né, nessa transição da patrística, da evolução do período medieval, nós vamos ter o período chamado escolástico. O que acontece? No interior, dentro, né, das catedrais, das igrejas, né, começou a se desenvolver escolas. Os padres que ali estavam, os freis, os religiosos como um todo, começaram a ensinar algumas disciplinas para as pessoas que queriam aprender, para as pessoas que queriam se cultivar, ok? Então, que matérias eram dadas? Era ensinado arte, geometria, retórica. Retórica é aprender a falar de maneira correta, né? De maneira bem encadenada. Se aprendia filosofia, enfim, se aprendiam todas aquelas matérias, disciplinas que existiam naquele contexto. Obviamente que não é a mesma forma de se dividir as matérias, as disciplinas como se tem hoje. Okay? Então, lá no interior das igrejas, das abadias, das catedrais, né, se realizavam essas primeiras, digamos assim, formação de turmas de estudantes, né, que aprendiam, que iam passando de ano e iam evoluindo, ok? Aí, graças a isso, se deu algo muito interessante. Vejam só, estas escolas, né, por isso o nome escolástica, né, porque vem da palavra escola, então essas primeiras escolas que se formavam no interior das igrejas e que tinham um objetivo muito claro, né, ensinar a fé cristã, fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais sobre a Bíblia, pudessem interpretar mais a Bíblia, né, pudessem fazer essas leituras. Esse era o objetivo maior dessas escolas. Então, com o passar do tempo, estas escolas elas deram origem às primeiras universidades. Então, as primeiras universidades que se tem ideia nesse formato de universidade que nós temos hoje ainda, né? Ela tem origem ali no período medieval, na fase da escolástica. Ok? E nós vamos ver que aqui, por exemplo, vamos pegar como exemplo na Itália a Universidade de Bolonha, tá? Lá em cima nós temos Oxford na Inglaterra, a Universidade de Paris também que está cá, né? E aqui ao lado de Coimbra, antes disso Lisboa, na minha querida Portugal. Vejam, são universidades muito antigas, né? Se nós pegarmos ali Bolonha, 1185,
O ano de 1185 surgia esta universidade que ainda hoje existe. Oxford, 1167. Ou seja, antes ainda, Paris, 1150. Tá? Então vejam o quanto tempo se dá do surgimento dessas universidades e até hoje elas existem. E elas surgem justamente nesse contexto da filosofia escolástica, que num primeiro momento elas tinham como objetivo formar padres, teólogos, né? Quem entrava nessas universidades seriam aquelas pessoas que iam se formar, né? Que iriam atuar como padres, como teólogos, né? Como religiosos dentro da Igreja Católica. Tanto é que elas surgem todas no seio da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, né? Da mesma forma que surgiram as primeiras escolas, ou a ideia moderna que se tem de escola, né? Se dá justamente no período medieval, ok? E qual que era o grande elemento presente dentro dessas universidades? A ideia de que a filosofia ela era um instrumento para compreender a verdade. Como assim, querido professor Manuel? Como a filosofia era um instrumento para conhecer a verdade? Eu não estou cá entendendo, vocês podem estar aí perguntando, né? E eu vos respondo sem escutar a vossa pergunta. Tá? Vou responder para vocês. Veja só. Como que a filosofia, então, ela vai se tornar um instrumento para a verdade? Para os medievais, para a escolástica, a verdade já estava dada, a verdade já existia. Aonde? Onde que estava a verdade? Para o cristianismo. Onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. E a palavra de Deus está lá na Bíblia. Ok? Então, se a verdade já está dada lá na Bíblia, mas que cargas d'água a filosofia irá me ajudar a encontrar a verdade? Aí os medievais eles vão dizer, porque a filosofia ela vai me auxiliar a interpretar aquilo que está na Bíblia e compreender a verdade. Tá? Para compreender a verdade, compreender a vontade de Deus. Então a filosofia ela é um instrumento para se chegar à verdade, para se interpretar a verdade. Entendes? Entendes, querido, querida? Então, olha só como é interessante essa perspectiva. A filosofia ela vai fazer com que os homens se aproximem da verdade revelada por Deus. E para isso, os homens têm que aprender a se utilizar da filosofia, se utilizar das outras ciências. Por isso que é importante as universidades, aquele ambiente da escola, né, para eles aprenderem isso. Então vejam só que nesse contexto, tá, existe o elemento fé e existe o elemento razão, tá? Mas a fé, ela tem uma importância muito maior. Entendes? Porque veja, lá na patrística, o Agostinho dizia que devemos crer para compreender. Ou seja, preciso ter fé para que eu consiga conhecer as coisas. A iluminação divina, ele falava da iluminação divina, não falava? Falava, claro que falava. O que é a iluminação divina? A iluminação divina é aquele processo que acontece quando a pessoa acredita, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa reza, Deus ilumina, Deus deixa a pessoa conhecer. Esse é o processo de iluminação. A escolástica ela vai mais ou menos neste rumo, tá? E vai dizer que é necessário as universidades, é necessário a escola, tá? Porque ela vai nos auxiliar a alcançar a verdade. Uma vez que a verdade ela está dada e ela está ali na Bíblia. Eu tenho que fazer ou conseguir entender o que está dito aí. Porque muitas coisas são ditas lá na Bíblia de maneira não direta. Eu tenho que interpretar, né? As parábolas, por exemplo, lá que Jesus conta parábolas, né? As parábolas do bom semeador, as parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma historinha que ela tem que ser interpretada, porque se eu ler ela como de maneira geral, assim, ela é uma historinha. Mas ela tem um ensinamento por trás disso. Como é que eu vou entender esse ensinamento? O que eu preciso para entender esse ensinamento?
Os medievais eles vão dizer, eu preciso da filosofia, que ela é um instrumento para me aproximar da verdade. Porque se eu não forçar a minha razão, eu vou ler aquela historinha e eu vou achar que é uma historinha que Jesus está contando para mim dormir. E não é este o objetivo da Bíblia, né? Na perspectiva cristã, o objetivo da Bíblia é nos conduzir para perto de Deus, nos revelar a verdade. Ok? Então, temos aqui então uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova em torno dessa relação do homem com Deus, ou do homem e a verdade revelada por Deus. Ok? Mas dali nós temos algumas questões bem polêmicas dentro do período medieval na escolástica. E são duas polêmicas principais. Uma facilzinha de se entender, eu acredito, e a outra um pouquinho mais complexa. Vamos tentar entender as duas? Vamos? Então, vamos. Primeira, né? A primeira ela vai dizer o seguinte: dentre os escolásticos existiam pessoas, pensadores, padres, bispos, né, que eram considerados dialéticos e um grupo que era considerado antidialético. O que são os dialéticos e o que são os não dialéticos? Os dialéticos são aquele grupo de pensadores, aquele grupo, né, que envolvia os padres, os teólogos, né, que conviviam nessas universidades. Eram aqueles pensadores, então, que defendiam que era necessário se utilizar da razão, da filosofia, portanto, também, para se chegar à verdade. Ok? Era necessário se utilizar da razão, da filosofia, dos estudos nas universidades, para poder compreender o que estava lá na Bíblia e poder chegar a uma verdade. Esses eram os dialéticos. Dialético significa diálogo. É preciso dialogar com o outro para se chegar a uma verdade. Os antidialéticos, eles eram um grupo, então, que estava mais distante das universidades, né? E eles diziam, não é preciso a razão, coisa nenhuma, não é preciso filosofia, coisa nenhuma. É só ler a Bíblia, acreditar, rezar que eu vou chegar à verdade. Esses eram os antidialéticos. Eles não queriam esse diálogo com a filosofia, esse diálogo racional. Eles achavam que única e exclusivamente você se colocar numa postura de oração, lendo a Bíblia, você chegaria às verdades. Então, a grande diferença, os antidialéticos não acreditavam na necessidade da razão, da filosofia, dos estudos para se chegar a uma verdade. Eles não diziam que não precisava dialogar com ninguém, eu comigo lá rezando já resolveria. E os dialéticos, eles vão dizer que é necessário sim o estudo, o aprofundamento, para poder entender realmente o que está sendo dito lá na Bíblia. Senão não consigo entender nada. Então aqui temos a primeira polêmica. Os dialéticos e os antidialéticos. Ok? Entendidos? Vamos então agora para a segunda polêmica. Olha que gente polêmica que tem na Idade Medieval também, né? Então vejam só, quais são as posturas existentes aqui, as outras duas posturas, além dos dialéticos e dos antidialéticos. Nós temos os realistas e os nominalistas. Vamos ver então qual a diferença entre eles? Primeiro, os realistas. O que os realistas eles vão afirmar? Os realistas eles vão afirmar, por exemplo, que as palavras que dão nomes às coisas, por exemplo, caneta, óculos, gorro, casaco, eles vão dizer o seguinte: as palavras elas existem por si só. Ou seja, as palavras, elas têm uma existência própria. Se um dia acabar
a caneta material, se não existir mais canetinhas para escrever, a palavra caneta ela vai continuar existindo. Isso era o que os realistas falavam. As palavras elas existem. Elas têm uma existência. Mas que loucura isso! Era essa a perspectiva dos realistas. Por exemplo, olha só, existem dinossauros ainda? Não, não existem mais, eles acabaram, né? Mas para um realista ele vai dizer, viu só? A palavra ela tem existência, tanto é que a palavra dinossauro ela ainda existe, a palavra dinossauro é quase uma coisa. Elas continuam existindo. Meu Deus do céu. Tá, e qual a outra postura? A outra postura, ela é chamada de nominalistas. Diferente dos racionalistas, os nominalistas, eles vão dizer que as palavras, elas só servem para, elas são uma criação humana para dar nome às coisas. Elas não têm uma existência própria. Tanto é que existem muitas coisas que quando... Veja, eu sou mágico. Eu descobri agora que eu sou mágico. Meu Deus do céu, essa caneta ela tem... Deixa eu pegar. Pronto, peguei. Essa caneta aqui é mágica. Incrível. Muito bem, vou ficar segurando aqui. Os nominalistas, né? Olha só, me distraí com a minha mágica. Os nominalistas eles vão dizer que as coisas, os nomes dados, a caneta é uma criação do homem e não tem uma existência própria, é só uma criação do homem para denominar o que é isto aqui. Tanto é que eles vão dizer que existem muitas coisas que acabaram, que não existem mais, e que a gente nem sabe da existência, nem do nome daquelas coisas. Vocês que são jovenzinhos ali, talvez não saibam de objetos que existiam uma vez, de profissões que existiam e que hoje não existem mais, e vocês nem fazem ideia do que seja. Porque as palavras não têm existência por si só. Tá? Elas são apenas nomes, elas estão apenas no pensamento humano. Os nominalistas, eles vão dizer que as palavras, elas estão apenas no pensamento. Os realistas, eles vão dizer, não, as palavras, elas são uma realidade, elas têm uma realidade. Que absurdo, que coisa séria. É discussão? É isso eles discutiam naquele momento, naquele contexto. Ora, pois, quem tinha razão? Agora é com vocês dizer quem tinha razão. É com vocês dizer quem tinha razão, né? Nominalistas ou realistas? Nenhum tem razão, os dois têm razão. Não sei o que dizer também. Ok? Mas, enfim, esta era a perspectiva que envolve, então, os escolásticos, ou a filosofia escolástica. Depois, no próximo momento, provavelmente numa próxima aula, vocês vão estudar alguns pensadores escolásticos, né? Hoje é só para contextualizar que período é esse. Tá? Então, o mapa que atrás justamente é para indicar para vocês. Aqui tem todos os mapas das primeiras universidades, né, que surgiram no mundo, né, na Europa, as universidades ocidentais, tá? Com o devidinho ano de surgimento dessas universidades. Desde a mais antiga, ali em Paris, até as outras. Ok? Então, pessoal, foi um grande prazer estar com vocês neste momento, tá? Espero ter contribuído com vocês, com as explicações, ok? Vamos fazer as atividadezinhas que vai ser repassado para vocês. Qualquer dúvida, por favor, liguem para mim diretamente, falem comigo, que estarei disponível para resolver ou solucionar toda e qualquer problemática de não entendimento acerca da filosofia escolástica. Ok? Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Ok? Então eu vou dar tchauzinho aqui, tchauzinho, e vou dar tchauzinho aqui também, né? Tchauzinho, tchauzinho. Até o próximo encontro. Um grande abraço do Manu Rock El, aqui de Lisboa, Portugal. Aqui
do ladinho, olha, Lisboa, Portugal. Que terrinha linda, maravilhosa, ok? Tchau, tchau.